A JTS tem pela frente grandes desafios neste mandato. O primeiro grande desafio da Juventude Socialista é combater a atual governação. Porque esta é uma governação injusta e particularmente injusta para os mais jovens, para a minha e para a nossa geração. Um governo que tem como mensagem única para os jovens um incentivo à imigração é um governo que deve merecer o nosso repúdio. E, efetivamente, neste momento particularmente difícil, urge encontrar uma forma de abrir a Juventude Socialista à sociedade, de conseguir de alguma forma que a Juventude Socialista possa traduzir de forma preferencial aquelas que são as principais preocupações e as principais ideias dos jovens portugueses. O combate ao governo de direita conservador do PSD e do PP é por isso um grande desafio que temos pela frente. O emprego é naturalmente a grande preocupação da Juventude Socialista. O emprego é, de alguma forma, uma das bases essenciais de uma conceptualização de emancipação em que nós nos revemos. Hoje, as questões do emprego, as questões da qualificação dos cidadãos, as questões da habitação e também as questões da mobilidade constituem um núcleo central de preocupações dos jovens portugueses e a JTS não fica indiferente a essas preocupações que nos atingem a todos nós, todos os dias. Por isso, as questões do emprego, que estão estritamente relacionadas com a capacidade de o país crescer do ponto de vista económico, constituirão, nos próximos 2 anos e no momento presente, a grande preocupação, penso eu, de todos os jovens socialistas. Os desafios que, ao longo dos próximos 2 anos, ou com os quais a JTS se confrontará ao longo dos próximos 2 anos, não podem também descurar a necessidade que todos os cidadãos sentem, e nós também, de qualificar as instituições democráticas do nosso regime. Tive a oportunidade de dizer muitas vezes que devemos aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos antepassados, as 2 maiores conquistas do século XX, a República e a democracia. Cabe-nos a nós, hoje, saber qualificar essa democracia. Tornar os processos internos dentro de uma organização político-partidária, neste caso a juventude, mais transparentes, por forma a conseguirmos abrir a nossa organização. De forma a que as pessoas sintam alguma identificação com aquilo que todos nós fazemos diariamente em prol do bem comum e em prol de uma melhor sociedade, de um país mais justo e solidário. A Europa é, antes de mais, um projeto de paz. Antes de ser um projeto económico, é um projeto que teve como missão trazer uma pacificação ao velho continente, sobretudo após um momento de grande conflitualidade que, efetivamente, se materializou com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a Europa tem uma obrigação de solidariedade para com todos os seus Estados-membros. É, em primeiro lugar, como referi, um projeto de paz, mas é também um projeto de prosperidade, um projeto de desenvolvimento, no plano económico, no plano financeiro também naturalmente, mas sobretudo numa dimensão humana. E por isso, se há Estados-membros da União Europeia e países como os países da Europa do Sul, em particular o nosso, que têm tido mais dificuldades em assegurar um crescimento sustentável, a Europa deve ter uma palavra, uma mensagem solidária e, sobretudo, reforçar os mecanismos que permitam a estes países recuperar o seu atraso face aos seus pares na Europa. Eu acredito que, ao longo dos últimos anos, a Europa evoluiu e aprofundou, ou de alguma forma, o seu processo de consolidação, mas de uma forma bastante distanciada daquela que era a vontade dos povos europeus. E, se calhar, matérias como um eventual referendo sobre o Tratado de Lisboa, que aqui em Portugal, efetivamente, não ocorreu, teriam sido úteis para criar uma maior consciência de cidadania na Europa. Eu acredito que a Europa, que é hoje o espaço de maior prosperidade em todo o mundo, não tem os dias contados. Mas é preciso, sem dúvida nenhuma, que a Europa seja não apenas uma realidade monetária, não apenas uma realidade financeira, mas uma realidade económica, e isso pressupõe necessariamente uma arquitetura institucional com um caráter fortemente político. Os socialistas na Europa têm apresentado várias propostas que podem de alguma forma conduzir a uma Europa mais solidária, com a qual possamos ter um grau de identificação muito maior. De alguma forma, propostas como a possibilidade de o Banco Central Europeu poder financiar diretamente as economias dos Estados,
ou propostas como a emissão de dívida pública em conjunto por parte de todos os Estados-membros da União Europeia, materializam uma abordagem mais solidária da Europa ou daquilo que nós pretendemos com a Europa. E reparem como é absolutamente escandalosa a forma como hoje os países da Europa, da União Europeia, funcionam a diferentes velocidades. Como é possível que na Alemanha haja hoje taxas de juros negativas para assegurar o financiamento desse Estado, enquanto se infligem a muitas outras economias e a muitos outros países taxas de juros absolutamente agiotas para que esses Estados possam assumir os compromissos que realizaram? É preciso uma nova abordagem da realidade económica da Europa que tenha em consideração que temos de ser um único povo a caminhar numa mesma direção. O Governo não tem tido nenhuma ação eficaz para combater o desemprego jovem no nosso país. O Governo não tem feito sequer o mínimo esforço para reforçar ou para potenciar a inserção na vida ativa dos jovens portugueses. Para além do plano simbólico, que se traduz com a mensagem de incentivo à imigração, algo que é absolutamente inaceitável e que todos nós repudiamos, há apenas um projeto que o Governo lançou, que entrou em vigor em agosto do ano 2012 e que se tem revelado um fracasso. O programa Impulso Jovem, se fosse executado na sua totalidade, abrangeria até 90 mil jovens desempregados. Hoje, há cerca de 400 mil jovens desempregados no nosso país. É verdade que programas de incentivo e de estágios profissionais são importantes e podem fazer parte da solução, mas não são a solução para o problema da falta de postos de trabalho para jovens e para não jovens no nosso país. O que se exige, portanto, é uma outra cultura de abordagem do momento que estamos a viver, que passe por uma governação que seja capaz de explicar à Europa que o memorando de entendimento com a Troika que assinamos em maio de 2011 não tem conseguido atingir os seus objetivos. Quando assinamos o memorando de entendimento com a Troika em maio de 2011, previa-se que em 2013 o crescimento da nossa economia fosse de 1,3%. Hoje, todos reconhecem que a recessão será superior a 1 ponto percentual. Quando assinamos o memorando de entendimento com a Troika em maio de 2011, previa-se que a taxa de desemprego em 2013 rondasse os 13,5%. Hoje, o Governo prevê que a taxa de desemprego para 2013 ultrapasse os 16%. Por isso, não podemos acreditar num Primeiro-Ministro que diz que os esforços que estamos a fazer têm valido a pena. Os esforços que estamos a fazer apenas têm agravado esta espiral recessiva e nós temos exigido do Governo não apenas mecanismos paliativos ou formas paliativas de resolver o problema do desemprego jovem, como uma outra abordagem com muito maior sensibilidade para os problemas económicos que as empresas do nosso país estão a atravessar. Eu acredito numa sociedade em que os cidadãos não são um encargo para o Estado. Acredito numa sociedade em que, quando um cidadão desempenha uma responsabilidade profissional, acrescenta valor e acrescenta riqueza a um país. Não há, efetivamente, respostas fáceis para o problema do desemprego jovem. Os estágios profissionais são um elemento importante. Mas nós só vamos conseguir sair desta espiral recessiva se houver outros mecanismos de solidariedade no espaço europeu. Nós temos de exigir, desde logo, a renegociação do memorando de entendimento com a Troika, porque, como referi há pouco, este memorando não tem sabido conduzir o país a um ritmo ou a um plano de crescimento económico que é aquilo que todos nós, efetivamente, desejamos. Quando a fiscalidade e quando o nível de tributação do país atinge o patamar que hoje atinge, está hoje mais do que provado que numa economia em que cerca de 70% do produto interno bruto depende do consumo interno, nós estamos apenas a afunilar as perspectivas de crescimento económico no país. Não há respostas fáceis que, de alguma forma, nos possam conduzir à mitigação do flagelo do desemprego jovem no nosso país. Porque a criação de postos de trabalho está intimamente ligada com o crescimento da nossa economia. E há duas certezas que nós temos pela frente. A primeira é de que, com este memorando de entendimento, que tem constituído um espartilho ao nosso crescimento económico, não vamos conseguir recuperar essa trajetória de prosperidade que todos ambicionamos. Uma outra certeza que temos é que, sem outros mecanismos de solidariedade no espaço europeu, não seremos também capazes de colocar a nossa economia numa rota de crescimento, que é aquela rota que igualmente ambicionamos para o nosso país.
Medidas como os estágios profissionais são medidas importantes. As últimas alterações que o Governo introduziu são alterações importantes, mas eu tenho sérias dúvidas que um Governo que tem tido uma mensagem tão negativa e tão nociva e tão perversa para os jovens portugueses seja capaz de implementar com a eficiência que se pretende um programa desta natureza. O Governo quer instituir neste país um Estado novo. A expressão não é mais feliz por aludir a um passado recente da nossa história que não nos orgulhamos, mas com isto eu quero dizer que nós não precisamos de um Estado novo. Nós não abdicamos de um Estado social. E de um Estado social que se manifeste, sobretudo, em duas grandes áreas de intervenção: na saúde e na educação. Não estamos disponíveis para abdicar de um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito e com um caráter universalista. E não estamos disponíveis para abdicar de uma escola pública de qualidade, efetivamente também com um caráter universalista. Porque se for de outra forma, corremos o risco de dualizar estes e outros serviços que o Estado presta aos cidadãos. E criaremos assim uma saúde para ricos e uma saúde para pobres, uma educação para ricos e uma saúde e uma educação para pobres. Não aceitamos esta segregação da nossa sociedade. O relatório que o FMI recentemente apresentou pode até ter algumas considerações e algumas ideias interessantes para que nós possamos reformar o nosso Estado. Mas nós socialistas e nós jovens socialistas balizamos muito bem aquilo que é o espectro da nossa discussão política. E há pressupostos de que não estamos disponíveis para abdicar. O relatório do FMI parece ter sido feito à medida do sonho liberal de uma franja muito significativa dos dirigentes do Partido Social Democrata e do Partido Popular. É um relatório que, se fosse implementado no nosso país, ou cujas propostas, caso fossem implementadas no nosso país, conduziriam à criação de uma sociedade menos justa e mais desigual. Nós não podemos aceitar que o relatório do FMI seja visto como uma receita única para as reformas que o Estado tem e deve fazer. E acreditamos, sinceramente, que o Governo vai ter o discernimento e a lucidez de perceber que esse relatório do FMI é um engodo e uma armadilha para o nosso desenvolvimento harmonioso. Pegando num exemplo concreto, o relatório do FMI defende que em Portugal se deve aumentar o valor das propinas. E eu penso que todos nós questionamos: o que tem o Sr. Primeiro-Ministro a dizer sobre esta proposta? Será que é uma proposta razoável num país como o nosso, em que o valor das propinas é dos mais elevados de toda a Europa, de todo o espaço da OCDE? Será que faz sentido nós aumentarmos as propinas em Portugal, quando o rácio entre o valor ou o esforço que as famílias fazem para educar os seus jovens e os apoios que o Estado concede para a frequência do ensino superior é dos mais elevados de todo o espaço da Europa e da OCDE? Eu penso sinceramente que não. E este é apenas um exemplo que ilustra bem a pouca razoabilidade das medidas que são apresentadas no relatório do FMI.